A Bíblia contada. A história do sacrifício de Isaque, narrada em Gênesis 22, é uma das passagens mais intensas e profundas de todo o Antigo Testamento. Ela nos faz refletir sobre a fé, a obediência e o limite da confiança humana diante de Deus. Tudo começa com um chamado inesperado. Abraão, já idoso, vive uma vida de comunhão e promessa com Deus, tendo recebido a garantia de que, por meio de seu filho Isaque, uma grande nação surgiria. Isaque, o filho do riso, o milagre esperado durante décadas, representa não apenas a alegria de Abraão e Sara, mas também a concretização da aliança divina. Certa manhã, Deus chama Abraão pelo nome. Sem hesitar, Abraão responde: "Eis-me aqui." A resposta, simples e direta, revela a prontidão de quem já caminhou anos com Deus, conhecendo sua voz e confiando em suas palavras. Mas dessa vez, o pedido é diferente de tudo o que Abraão já ouvira. Deus diz: "Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei." O pedido é, ao mesmo tempo, claro e devastador. Deus pede o impossível, o sacrifício do próprio filho, aquele por quem Abraão tanto esperou, aquele em quem repousam todas as promessas. A narrativa não descreve os sentimentos de Abraão naquele momento, mas é impossível não imaginar o turbilhão de emoções que deve ter tomado conta de seu coração. O texto, porém, destaca sua obediência silenciosa. Na manhã seguinte, Abraão se levanta cedo, prepara o jumento, corta a lenha, chama 2 servos e, com Isaque, parte rumo ao local indicado por Deus. 3 dias de viagem se seguem, 3 dias em que cada passo deve ter sido pesado, cada olhar para o filho deve ter doído. Mas Abraão segue, guiado por uma fé que desafia a lógica e a razão. Ao avistarem de longe o monte, Abraão pede aos servos que fiquem e diz a frase que ecoa a esperança: "Ficai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós." Mesmo diante do pedido mais difícil de sua vida, Abraão mantém a confiança de que Deus proverá uma solução, de que ele e Isaque retornarão juntos. Ele coloca a lenha sobre os ombros de Isaque, toma o fogo e a faca, e os 2 seguem juntos. O silêncio entre pai e filho é quebrado pela pergunta inocente e profunda de Isaque: "Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" A resposta de Abraão é uma das declarações mais belas de fé em toda a Bíblia. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. No alto do monte, Abraão constrói o altar, arruma a lenha, amarra Isaque e o coloca sobre o altar. O texto não detalha as palavras trocadas entre pai e filho nesse momento, mas a confiança de Isaque em seu pai e de Abraão em Deus transparece em cada gesto. Abraão estende a mão e toma a faca para imolar o filho. É o ápice do teste, o momento em que a fé é levada ao limite absoluto. Mas, no instante decisivo, o anjo do Senhor brada do céu: "Abraão, Abraão, não estendas a tua mão sobre o rapaz
e nada lhe faças. Pois agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão, com o coração aliviado e a fé comprovada, levanta os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Deus, fiel à sua palavra, provê o sacrifício. Abraão toma o carneiro e o oferece em lugar de Isaque. Ele chama aquele lugar de "O Senhor proverá", expressão que se torna um marco da confiança na provisão divina. A história do sacrifício de Isaque é, acima de tudo, um relato sobre a confiança inabalável em Deus. Abraão esteve disposto a abrir mão do que tinha de mais precioso, acreditando que Deus era capaz até mesmo de ressuscitar seu filho, se necessário. Sua fé não era cega, mas baseada em anos de relacionamento e experiências com o Deus que cumpre promessas. O teste extremo revela o coração de Abraão e, mais ainda, o caráter de Deus. Um Deus que não deseja sacrifícios humanos, mas que no momento certo provê tudo que é necessário. Esse episódio é também um prenúncio do sacrifício definitivo que viria séculos depois. Assim como Isaque carregou a lenha para o sacrifício, Jesus carregaria a cruz. Assim, como Deus proveu um cordeiro para substituir Isaque, ele proveria seu próprio filho, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. O Monte Moriá, palco desse teste de fé, se tornaria Jerusalém, onde o sacrifício supremo aconteceria. Para quem lê essa história, o convite é à reflexão. Até que ponto estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando não compreendemos seus caminhos? O sacrifício de Isaque nos desafia a entregar nossos sonhos, planos e até mesmo aquilo que temos de mais precioso, crendo que Deus é bom, fiel e capaz de prover tudo o que necessitamos. Abraão não foi aprovado por sua capacidade de sacrificar, mas por sua disposição de obedecer e confiar, mesmo diante do impossível. O desfecho da narrativa é marcado por bênçãos renovadas. Deus reafirma sua promessa a Abraão. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. A obediência de Abraão não apenas confirma sua fé, mas abre caminho para que a bênção alcance gerações futuras. A história do sacrifício de Isaque permanece como um dos maiores testemunhos da fé humana e da graça divina. Ela nos lembra de que mesmo diante dos testes mais difíceis, Deus vê, conhece e, no momento certo, provê. Abraão, o pai da fé, nos ensina que confiar em Deus é o caminho para experimentar o impossível e viver plenamente as promessas do Senhor. Que essa história inspire sua fé hoje. Se gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais palavras de vida. Tem algum personagem bíblico que você quer ver aqui? Comenta abaixo. Até a próxima jornada.